uma doutrina que não faz promessa, que não oferece o paraíso para ninguém, que não tem arcanjos nem anjos, que não tem espetáculos. Então é uma doutrina para você raciocinar. Ela não chega a essa gente por isso, porque ela não faz promessa. E a pessoa humilde, ela não consegue alcançar a profundidade dos ensinamentos espíritas, embora a gente tente. Agora, um outro ponto, aí vem uma polêmica. Kardec colocou uma palavra nova para alguma coisa nova. Espiritismo é com Kardec. Espiritismo não é terreiro de Umbanda. A Umbanda é a Umbanda com todo o respeito que nós temos por eles. Mas é Umbanda, não é Espiritismo. Não ensina Kardec, não estuda Kardec, não professa os preceitos espíritas. Então é uma palavra, Espiritismo, que deve ser usada pelos espíritas e não pelo umbandista. Lancei a coisa que se dane. Então... Que bom! Só traz bem-vindo o debate. Mas aí, vamos começar com a primeira questão, né? A senhora está comentando, as pessoas mais humildes, até por conta da deficiência de formação educacional, têm dificuldade de nos entender, é possível. Há uma certa complexidade, à medida que o espiritismo tem uma dimensão religiosa e ao mesmo tempo é ciência e a filosofia. E eu concordo com esse diagnóstico. Mas a pergunta que se segue é, se elas têm dificuldade, e se a gente está fazendo esforço de falar para elas sem ter sucesso, esse esforço tem que mudar de rumo. Elas não são burras, elas só são um pouco escolarizadas. Que outros rumos eu posso tentar para falar para elas? Porque elas entendem tanta coisa. Mesmo pessoas com baixa escolaridade são pessoas inteligentes. Quantos milhões de brasileirinhos que não puderam estudar o que eu pude são mais inteligentes do que eu? Há milhões deles aí que só não puderam estudar porque nasceram numa família que teve que tirar aquela pessoa da escola muito antes do que eu pude sair. Porque nasceram numa realidade que talvez a deficiência nutricional até os 3, 4 anos de idade levou ela a não aprender direito da primeira série, ela não chegou na segunda, ou seja, há milhões de brasileiros mais inteligentes do que eu, milhões, sem dúvida alguma, que não puderam fazer uma graduação, mestrado, doutorado, não sejam mais limitados do que eu, porque não lhes foi dada a condição dele. Não é um problema de inteligência, é um problema de realidade social, o que implica que eu não creio num espírita que não tente fazer transformações estruturais da sociedade para garantir que todo mundo possa estudar o quanto eu estudei. Tem uma dimensão política aí também. E tem uma outra dimensão. Se as pessoas não são burras, e não são, conseguem perfeitamente ter racionalidade em várias dimensões de suas vidas, isso não está relacionado com escolaridade, quais são as estratégias que eu devo tentar e que não tentei ainda para falar para elas? E aí isso me leva ao debate sobre a Umbanda, sobre o Candomblé. Qual que é o melhor jeito de evangelizar a Umbanda? Brigar pelo nome? E, eu acho legítimo que as pessoas tenham esse ponto de vista. Pessoalmente, eu acho que não é a melhor estratégia. A melhor estratégia não é se negar lá no de Umbanda, é eventualmente ir lá e convidá-lo para ficar, tratá-lo respeitosamente. E quantos centros de Umbanda do país afora não foram evangelizados, depois se filiaram a entidades espíritas que foram convencidos a adotar procedimentos sugeridos pela fé? Foram convencidos. Para convencer alguém, preciso que eu não desrespeite aquele alguém, seja lá, ouça, converse, quem sabe a gente não chega a pontos de vista consensuais. Ou seja, portanto, eu não estou sugerindo que o espiritismo não deva ser cioso daquilo que lhe dá especificidade. Pelo contrário, eu só estou sugerindo que, para a gente ser capaz de trazer os outros para este diálogo, eu não ficaria brigando pelo nome, que é o de menos. Se as pessoas querem se chamar Federação Espírita Umbandista, o nome revela que não é de inspiração kardecista. Eu acho que a gente desvia o nosso foco, se fica brigando por uma coisa que não é o motivo central. O central é como que a gente produz consenso? Como que a gente chega a pontos comuns que nos levam a talvez aumentar a nossa possibilidade de transformar a realidade, que antes eram coisas diferentes, em coisas que têm pontos de contato entre si. No lugar de explodir pontes, lançá-las. Eu acho, portanto, que há um certo efeito não intencionado
mas que não é positivo na briga pelo nome. Ou seja, eu não teria nenhuma preocupação em que outras denominações chamassem a dimensão do nome, até porque elas foram perseguidas. Por que os umbandistas adotaram o nome espírita durante muito tempo? Porque havia perseguição a eles, né? É isso. Havia políticas de Estado que os perseguiam. Um terreiro de Umbanda era objeto frequente de ações violentas da polícia. As raízes populares, porque era coisa de negro, porque era coisa de ex-escravo, levou um preconceito tal que um jeito de proteger a doutrina deles foi usar uma coisa respeitável da elite, o nome espírita. Então, há uma dimensão histórica que ajuda a entender isso, o que implica que o negócio do nome é o de menos. Podemos concordar, mas o demais, o mais relevante é como que a gente conversa com eles, como que a gente estabelece possibilidade de simplesmente negar as nossas diferenças. Não, verificar o que temos de diferença, mas o que temos de unidade. Lançar pontos. É essa a ideia que eu acho que a gente não pode abandonar. Temos 4 inscritos. Lá, depois aqui no pai, depois o Gil, depois o Afran. 5. Você merece o nome? Lucas. Boa noite, professor. Boa noite, Padre. Se eu não me engano, o movimento da Umbanda, além dessa questão de se proteger e estipular ao nome espírita, também associou aos sãos católicos para poder ficar ali protegido. Tá, e alguma coisa que eu já vi em centro de Umbanda, eles acreditam, usam algumas coisas dos livros de Kardec, muitos, mais ou menos, enfim. Os evangélicos, de um modo geral, principalmente os pentecostais, se declaram como os únicos cristãos. Os protestantes, eu creio que também. Os católicos, não. De um modo geral, também, eles se entendem como cristãos, os evangélicos também. Mas não entendem os espíritas como cristãos, porque para eles o cristianismo é a ressurreição, jamais a reencarnação. Então, essa fala toda é porque às vezes é difícil convencer essas pessoas, devido à nossa cultura católica, de que há essa reencarnação e eles não os entendem como cristãos, muitos. A falta de informação, que o senhor falou aí, e eu acredito, igual o companheiro falou, as palestras, às vezes, eu compreendo os livros, assim, as palestras, serem bem direcionadas para a doutrina mesmo, para quem vem, para quem chega, porque tem que ser atração. O nosso movimento não é de promoção, ele é de atração. Ele não é para vamos conseguir adeptos, fazer centros. Ele não é isso. Eu creio que seja também um pouco isso. Talvez com o tempo, não sei, posso estar enganado, me corrija, por favor. Com o tempo isso pode vir a aumentar. Esse não é o objetivo, mesmo porque o espiritismo, pelo pouco que eu já vi, ele não é salvacionista, não importa se está no centro, na Igreja Católica, no templo budista, no culto evangélico, no Islã, é um modo de conduta que vai determinar o que vai acontecer depois do desencarne ou durante a encarnação. Isso já dizem que já viram quadro que médios dentro de igrejas, em celebrações oficiais, já viram padres dando Eucaristia e a pessoa recebendo uma luz e outros recebendo nada. Então, quer dizer, é uma coisa muito assim, pode estar em qualquer lugar. A espiritualidade amiga está em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer segmento. Assim eu acredito. Eu já ouvi, não sei até que ponto é assim, sabe? Eu não sou muito objetivo, não, mas eu tentei, ouvindo aqui, eu tentei colocar. Deixa eu só contar uma história que é atribuída a diversas fontes. Mas vou contar uma que é estigmatizada mais que é o Islã. Concordamos que hoje há um discurso de desqualificação do Islã como uma religião legítima?
sobretudo depois dos movimentos radicais islamitas, né? Que é horrível. Mas então eu vou contar a história nessa versão que é um pouco anti-islã, mas isso vale para qualquer grupo. Conta-se que ao invadir uma cidade que tinha uma grande biblioteca, um general de orientação islâmica teria perguntado para o responsável pela biblioteca: os livros que estão aí repetem o Alcorão? Se eles repetem, eles podem ser destruídos, não farão a menor falta porque já está tudo no Corão. Se eles não repetem, eles devem ser destruídos porque são falsos, são perigosos. Se transpuser isso para a cristandade, dá no mesmo, né? Cristandade, ao longo de milênios, infelizmente, em nome de uma mensagem de tolerância, de amor, de respeito, matou, torturou, queimou, enfim, em nome de Jesus, quanta barbaridade já não se fez, porque as pessoas acham que tem um monopólio dele, né? O verdadeiro Jesus é o que eu tenho, dos outros é deturpado. No fundo, portanto, o que tem aí é uma suposição de arrogância intelectual que leva as pessoas a estarem tão convencidas de que tem um monopólio de uma verdade que o outro não tem, que o outro só pode ser obrigado a crer se ele não crer de boa vontade, ou então deve ser eliminado, porque é perigoso se não crer. A gente está hoje, na realidade brasileira, infelizmente, começando a viver ódio religioso em alguns segmentos. Alguns dos nossos irmãos de outros grupos religiosos estão tão convencidos de ter o monopólio da verdade que já começa a haver perseguição, por exemplo, aos grupos afro-brasileiros. Estava vendo outro dia que alguns líderes de tráfico, comunidades do Rio, se converteram e começaram a expulsar o povo de santo. As senhoras não podiam mais andar com as guias, porque senão eram espancadas. Isso não faz muito parte da história religiosa brasileira, mas infelizmente começa a fazer, porque talvez a gente não esteja lançando as pontes de conversação que devia lançar. De tudo que nos separa, e muito que nos separa, o que nos une? Se a gente for capaz de compreender o que nos une e verificar que é muito mais do que aquilo que nos separa, acho que a gente caminha nesse processo de não ter visões religiosas transformando-se em desculpa para a opressão do outro. Temos que fazer uma opção radical, uma opção política radical, pela liberdade, pela autonomia dos sujeitos, pela possibilidade que eles sejam donos de suas vidas. E já que a gente tem a crença reconfortadora de que temos muito tempo para aprender, porque temos muita vida, mais ainda a gente deve ser tentado a não adotar formas autoritárias que nos levem a impor o que quer que seja, a quem quer que seja. O que implica, portanto, que você tem uma disputa política hoje que passa pela questão religiosa. E acho que o movimento espírita tem muito a ofertar na sua longa trajetória de um movimento que nunca foi majoritário em nenhum lugar e que, portanto, aprendeu a conviver na condição de minoria e de respeito aos direitos que as minorias devem ter, né? Quantos espíritas ao longo do século XIX e do século XX não tiveram que fazer um brutal esforço de manter-se como espíritas num ambiente que podia ser opressivo no primeiro momento? Ou seja, esse esforço implica que a gente deve lutar contra esse discurso do ódio religioso e deve reforçar uma dimensão: ninguém é dono de Jesus, ninguém é dono do cristianismo, ninguém é dono da verdade, até porque os textos que nos deram base são todos eles abertos a muitas interpretações. Esses números que eu dei aqui estão aqui, são números objetivamente dados. A interpretação deles não é objetiva. Interpretar implica apropriar-me a partir das minhas possibilidades daquilo que está lá. Ou seja, brigar pela tese de que grande parte do que a gente julga equívoco de nossos irmãos talvez derive de uma interpretação mais literal que eles fazem da Bíblia do que nós, é brigar pelo direito das pessoas interpretarem mesmo textos sagrados à luz das suas experiências, das suas vivências, das suas possibilidades humanas. Ou seja, ambiente polifônico e não monólogo. Um monte de pessoas diferentes que podem reivindicar igualmente nas suas diferenças estarem vinculadas à cristandade. Eu me acho muito cristão, sendo espírito. Brigar para que os outros me reconheçam assim não é desqualificar a visão dele, é admitir que as mesmas fontes podem ser apropriadas de muitos diferentes modos. O que é diferente é dizer que a minha é a única possível, né? O passo seguinte de dizer que ele está talvez exagerando numa leitura literal é dizer que ele está errado e eu estou certo. Não é esse o ponto, né? Eu, na minha modesta visão, dadas as limitações que tem como ser humano no tempo e no espaço, tem essa leitura, você tem aquela outra. Vamos ver o que nos une, apesar dessa diferença? Esse tipo de esforço, eu acho que é algo que nos ajudaria a cumprir um papel relevantíssimo para evitar que o ódio religioso se imponha aqui em qualquer lugar do mundo, porque não há nada mais contraditório do que o ódio religioso. Não há nada mais incapaz de espelhar a fonte de
todas as religiões do que o ódio religioso. Não há nada mais deturpador do discurso do Islã do que o ódio religioso. O que está no Corão, em última instância, é um argumento que foi iniciado lá na lei mosaica. Jesus e Maria aparecem citados dezenas de vezes no Corão, respeitosamente. Maria tem um papel de destaque em vários versículos do Alcorão. Ou seja, um muçulmano que acha que em algum momento alguém, porque é cristão, merece ódio, não leu direito ao Corão, pelo menos leu de um jeito do qual eu discordo. Brigar por uma leitura mais inclusiva, mais aberta, mais tolerante, é um desafio dos muçulmanos, é um desafio dos judeus, é um desafio dos cristãos, inclusive nós. Arthur, depois Gil, depois a Fran. A minha participação é muito rápida. Modéstia à parte, eu sou da cidade mais espírita do país. Qual que é? No último censo, 16% da população se Grava. declarava espírita. Qual Agora, cidade que é? o que eu tenho observado, o que eu tenho observado muito é a responsabilidade do próprio espírita. A maioria dos pais espíritas não tem sabido conduzir os filhos, ensinando-lhes a doutrina, ou por preguiça, ou por comodismo, e deixa as crianças crescerem ao léu. E a maioria dos jovens, filhos de espírito, não são espíritas. E isso é uma causa muito séria. Talvez, eu vi a sua análise toda, com todos os itens que você citou. Agora, este item, para mim, é importantíssimo. Tem que haver uma modificação no comportamento das famílias espíritas. A coisa mais importante que a gente recebe na vida é um filho para educar. Se nós deixamos de dar a ele o que é mais importante em termos de educação, para a formação do caráter, para a construção do cidadão, aí a falha é nossa. Está vendo o Léo Ricardo, está aí, né? Estão fizeram um bom trabalho. Mas, para pegar esse gancho, eu concordo com o senhor, e só vou levar o argumento um pouquinho adiante. Este processo de ensino, muita gente toma como sendo um ensino formal. Né? Vamos aqui fazer o evangelho. Por favor, isso tudo é relevante. Mas imaginar o ensino como sendo só isso, leva muita gente a não perceber uma frase famosa também. Né? O argumento pode convencer. Por exemplo, a raça. Quantos de nós não tem toda uma narrativa focada nos ditames cristãos e doutrinários, não professa publicamente uma série de teses, e frauda isso no exercício do seu comportamento. E é incapaz de garantir que aquelas palavras bonitas que a gente é capaz de falar entrem na vida cotidiana, na ação cotidiana, na relação cotidiana com o filho e com muitos outros. Quantas pessoas não se afastam de denominações cristãs mais diversas, na nossa também, em função de uma percepção de certas hipocrisias que todos nós cometemos? Perceber que cometemos é o primeiro passo para talvez evitar que as cometamos. Né? O ensino implica perceber a enorme necessidade da gente ter uma postura de vida, uma relação cotidiana que explicite o que a gente lê nos nossos evangelhos do lar, que dê vazão à coerência de aquilo não ser um conjunto de palavras bonitas, mas ser de fato um valor que nos preenche a vida em cada relação que a gente estabelece. Para tudo, né? Eu estava dando esse exemplo também, eu sempre dou, aliás, para os alunos. Como disse, eu trabalho na área de política também, em comunicação política. Eu conheço muita gente que falei agora há pouco do Brasil como um país muito desigual, infelizmente é mesmo ainda, mesmo que esteja melhorando. Quanta gente não faz um discurso em defesa da igualdade? Não, vocês conhecem, eu não conheço ninguém que defenda a desigualdade, não, eu quero mais desigualdade. E apesar disso, apesar de ninguém fazer um discurso a favor da desigualdade, quanta gente na vida cotidiana não dá um exemplo que ensina o contrário do que diz. E vou dar um exemplo de novo concreto. Já que estou falando dos meus amigos, eu tenho um amigo igualmente querido, que continua meu amigo, que continua querido, apesar desse exemplo que eu vou contar, que uma vez estava conversando, a gente falando disso, como que a gente tem uma sociedade desigual? Ele falava, não, tem casa, por exemplo, que tem mais empregada não. Tem casa, a empregada até come com a gente. O subtexto disso, eu brinco sempre, eu, ser superior, magnanimamente, concedo àquele inferior o direito de nutrir-se a meu lado. Não é isso que está dito aí. Quanta gente vocês conhecem que não trata melhor o presidente da empresa do que o faxineiro? E aí faz um discurso da igualdade. Isso é ensino, mano. Isso é ensino. Aquela criança que vê a pessoa
pessoa falando de todos os princípios cristãos, da fraternidade, do respeito, e vê que na vida cotidiana seu pai não pratica aquilo, é alguém que muito mais provavelmente tenderá a descrer do que quer que seja do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral. Portanto, a vigilância não é vigilância só no falar, é vigilância no agir. E a convergência do que falamos e que agimos em função dos valores que nos orientam no mundo. Né? Vou dizer que eu costumo dar de brincadeira. Quanta gente no dia 31 de dezembro abre uma champanhe, brinda a paz no mundo, bebe todas, fica bêbado, esburra a mulher. Então, tá claro, o ensino mais poderoso é o ensino da retidão de nosso comportamento, né? E não apenas o ensino formalizado nas palavras que professamos. É mais fácil mentir nas palavras do que nos gestos. Portanto, acho que esse esforço passa por uma autocrítica. E não estou falando dos outros, estou falando de mim. Melhor do que ninguém neste planeta, eu conheço todas as minhas limitações, todos os meus defeitos, todas as minhas incompletudes. Admiti-las é o primeiro passo para tentar superá-las. Lentamente, como costuma ser com todos nós, negá-las é o primeiro passo para manter tudo como está. Né? O que implica que esse ensino parte de um processo de avaliação individual e de um esforço de ação no mundo público, né? Que é na relação com o outro que de fato está em prova o que a gente está ensinando para os nossos filhos ou para o mundo. Né? Na percepção de que em cada relação cotidiana eu posso exercitar ou não relações efetivamente fraternas, solidárias, respeitosas, ou ao contrário. E só para dar esse exemplo de novo, para finalizar, já que está falando de ensino, eu sou professor. A gente tende a ter a ilusão, e aí retomando aquela questão na hora da escolaridade, durante muito tempo eu tinha a ilusão de que pessoas que estudaram muito ficaram pessoas necessariamente melhores. E concordo com Kardec, você tem uma asa que é da formação intelectual, mas outra é dos valores morais, que é das visões de mundo que nos orientam. Às vezes as pessoas ficam desequilibradas, crescem muito na asa de conhecimento, não crescem nada empatia humana. Né? E aí, essa tese de que se as pessoas estudaram muito ficam melhores, só porque estudaram muito, eu vi na minha vida, você fez mestrado lá na UERJ, daqui a pouco estará no doutorado, você certamente deve ter vivenciado isso como eu vivenciei, dos dois lados, como aluno e como professor. Quantos professores brilhantes eu não tive, às vezes, que apesar de brilhantes intelectualmente, na verdade queriam formar clones intelectuais. Ensinar significava para eles, muitas vezes, fazer os outros concordarem com eles. Não é isso que me parece ser a base do bom professor. Bons professores querem libertar seus alunos, autonomizá-los, dar a eles instrumentos para eles fazerem suas escolhas, e não formar gente que pensa igualzinho. Quanta gente brilhante é incapaz de reagir à crítica como algo legítimo, fica ofendida pessoalmente por alguém discorda. Essas pessoas não estão ensinando, elas acham que estão. Ensinar é autonomizar os outros, é libertar os outros, é garantir o outro como alguém que tem autonomia para fazer suas escolhas. Posso até discordar das escolhas, elas aprenderão com as escolhas que fizerem. Obrigar os outros, constranger os outros, não é ensinar. Então eu acho que, de novo, quantos professores, tem professores queridos, brilhantes, que eu tive, às vezes, na verdade, não estavam abertos para a crítica. Quem não está aberto para a crítica, no fundo, pode não confessar, mas acha que é dono da verdade. Quem acha que é dono da verdade tende a ser autoritário. Quem tende a ser autoritário está negando esses princípios todos que estão lá em Jesus, que estão basilarmente orientando a proposta de Kardec. Kardec era um cientista, era um pedagogo, era um homem do debate, não era um homem da opressão. Né? Ou seja, aí vamos pegar um pedagogo que eu acho que fala, Paulo Freire, né? nosso querido compatriota Paulo Freire, um dos grandes intelectuais do século XX, e ele dizia, eu concordo com ele, o papel dos grupos oprimidos, ao lutar contra a opressão, não é libertar só a si. Os oprimidos, ao se libertarem, libertam também seu opressor. O que implica que não é culpar o opressor, aquele demônio, uma vez que eu me liberte, eu vou oprimi-lo. Não! Lutar contra a opressão é lutar contra a instituição da opressão. O que implica que ensinar é viver libertando os outros, autonomizando os outros, sejam nossos filhos, seja o que quer que seja, e não constrangendo-os porque a gente acha que tem a razão. Né? Me parece, portanto, que parte da debandada do mundo religioso, e aí, repito, se vocês pegarem esses dados no Brasil, eles são infinitamente mais religiosos do que o que está acontecendo no mundo.
há um processo aceleradíssimo de desreligiosação da Europa, por exemplo. O berço da cristandade é cada vez mais avesso à religião. E desconfio que é porque grande parte das lideranças religiosas, de todas, fazem o contrário do que dizem que ser certo fazer. O que implica que há ensino ali, né? Gil? Sim. Paulo, primeiro um prazer tê-lo aqui, realmente. Você desvendou um mistério para mim que eu já venho tentando descobrir há muito tempo. Rapidamente, dando um exemplo, nós temos uma modificação que ocorreu aqui no ID, que foi muito significativa, principalmente para mim. Nós temos um projeto aqui que acontece todo domingo, chamado Projeto Ser Feliz, que no primeiro momento em que ele começou a ser desenvolvido, era um trabalho de assistência. Assistia-se às pessoas que moram em torno, então quando se dava a cesta básica, enfim. A casa chegou a ter um domingo aqui 250 pessoas. Era almoço que era dado e tudo mais. Tínhamos um trabalhador entre todos que já não está mais entre nós, como encarnado, mas o Ricardo fala uma coisa muito interessante, que o Vitor Hugo possivelmente seja um dos grandes mentores do projeto de Ser Feliz. Na atualidade, ele sempre dizia que era necessário conversar com as pessoas. É necessário apresentar o Evangelho para essas pessoas, mas ele também dizia de uma forma bem simplificada. Era a ideia dele na época. Bom, enfim. E nessas reuniões de domingo ele reunia com as pessoas lá naquele cantinho lá, com algumas senhoras, umas mulheres, e isso acabou virando praxe nossa, e a frequência no domingo ela foi diminuindo, e diminuiu bastante. Hoje, se nós temos aqui 15 a 20 pessoas no domingo de manhã, 10, às vezes é muito. Mas eu vejo uma coisa muito interessante. Saiu aquele ritual que existia no domingo, uma palestra, alguém falando 30, 40 minutos, comeu-se alguma coisa e foi-se embora, e entrou o que você falou agora há pouco, que é a polifonia. Essas pessoas que passaram também a participar, porque na verdade o Ricardo me falou uma coisa comigo particularmente, foi muito interessante. Ele disse o seguinte: todos nós somos assistidos. E ficou muito bem demarcado aquilo naquela época. Não somos nós, os superiores, e eles porque moram na favela, ou moram numa situação mais difícil, ou moram no morro, ou moram numa casinha de um cômodo ou dois, que são os inferiores, nós estamos aqui para passar. Todos nós estamos sendo assistidos. Onde eu quero dizer, e onde eu quero chegar com a minha ideia, para que você também possa trazer alguma coisa. Eu cito uma atendida, que quando ela começou a frequentar o grupo, ela tinha um perfil de uma mulher muito nervosa, revoltadíssima com a vida e com a própria situação. Com o passar dos anos, não dos dias e nem semanas, hoje ela se encontra uma pessoa completamente diferente, bem mais calma, profundamente mais calma, trabalha e inclusive estuda. Tem praticamente 50 e poucos anos, está completando, se não me engano agora, o 2º grau. Essa ponte que você diz que deva ser lançada, e de fato eu vejo muito isso também, que o Espiritismo é profundamente frequentado por pessoas que têm um esclarecimento maior, pessoas que têm um nível cultural bem mais elevado, essa ponte não passaria por um exemplo como esse, você trabalhar a simplicidade, e o exemplo, obviamente, dando voz a essas pessoas, porque aqui todos falam no domingo. De fato, o que você disse que encaixa com o que eu já venho percebendo há muito tempo, é esse termo, a polifonia. As pessoas conversam, falam dos seus exemplos, das suas vidas particulares, e vêm aqui no domingo, e eu vejo que elas vêm não mais por causa do lanche, ou porque vão ganhar alguma coisa, tudo bem, ganham, mas mais porque elas estão sendo permitidas falar. Essa simplicidade não seria uma ponte viável? Eu concordo plenamente. É preciso não confundir simplicidade com simplismo. Sim. No esforço de fazer-se entender, pode ser que algumas estratégias sejam tão radicais na simplificação que deturpem. Mas eu creio ser possível lançar pontes a partir da simplicidade e não do simplismo, da redução da complexidade do mundo a ponto de deturpá-la. Só para dar um exemplo, tem um grande escritor argentino, não sei se algum de vocês já leu algum texto dele, que é o Jorge Luis Borges. O Borges ele tem uma metáfora numa crônica que é de um cartógrafo, que era um cartógrafo tão detalhista, mas tão detalhista, que cada vez fazia mapas mais detalhados e maiores, a ponto de que em algum momento